E aí, pessoal, espero que estejam bem. Daremos continuidade ao nosso grupo de estudos, lembrando que estamos no capítulo de número 37, correto? Estamos vendo sobre a face narcisista no Édipo, na sexualidade, ok? Capítulo de número 37. A face narcisista da sexualidade edípica. Estarei lendo aqui esse último parágrafo, ok? Apenas para que possamos nos contextualizar e partir para o segmento do capítulo. Em termos clínicos, é nas histerias e, sobretudo, nas perversões que se observa mais claramente uma articulação da estrutura edípica com a narcísica, nas perversões e nas histerias. Ou seja, a histeria e a histérica não é uma estrutura que tem como consequência a má resolução do complexo de Édipo, simplesmente. Ela se articula com aspectos da estrutura narcísica. Em relação às histerias, é justo lembrar que Farman já destacava o seu parecer de que a sexualidade do histérico é, no seu fundo, extremamente oral. A sexualidade do histérico, no fundo, é oral. E a sua oralidade básica é genital. Há uma inversão, sendo que podemos considerar altamente significativa a sua afirmativa de que ainda não analisei nenhum histérico homem ou mulher que no fundo não fosse inveterado buscador do seio materno. Então, todo histérico, seja homem ou mulher, no fundo é um buscador do seio materno. Aliás, em seu artigo Observações sobre a natureza dos estados histéricos, o autor nos brinda com essa bela passagem que bem ilustra o que aqui estamos invocando. É notável que o interesse psicanalítico sobre a clássica história de Édipo tenha se concentrado sobre os atos finais do drama. No entanto, como unidade, é importante reconhecer que o Édipo que mata seu pai e desposa sua mãe começou sua vida exposto em uma montanha. E assim esteve privado de cuidados maternais em todos os seus aspectos, durante uma etapa na qual sua mãe deveria constituir-se no seu objeto essencial e exclusivo. Ou seja, a história do Édipo não começa com Édipo matando o pai e se casando com a mãe. A história do Édipo começa com a sua vida exposta em uma montanha. Um Édipo que é privado
de cuidados maternais. Um Édipo que teve uma mãe ausente, é nessa montanha, nessa floresta que inicia a vida do Édipo. Ou seja, há uma relação do Édipo com Narciso, ok? Estrutura edípica e estrutura narcísica. Mais notadamente, no caso das perversões, o elemento fundamental que permite passar da estrutura narcísica para a estrutura edípica. Então, nas perversões, o que permite passar da estrutura narcísica para a estrutura de natureza edípica é a presença do fetiche. Aqui, nas perversões. Nas perversões, o fetiche é a ponte da natureza narcísica para edípica, o qual se comporta como uma espécie de ponte entre o imaginário e o simbólico. O fetiche é a ponte da natureza narcísica edípica, do imaginário ao simbólico. Não podemos confundir isso com o objeto transicional de Winnicott, que no desenvolvimento evolutivo normal, de forma transitória, cumpre esta função. Isto constitui-se como uma condição para a transmutação de valores, aquilo que está ausente do pensamento e do conhecimento do sujeito portador de estrutura perversa, devido ao seu maciço uso de desmentida da castração. Então, o sujeito, ele desmente a castração. O sujeito que tem uma estrutura perversa. Há uma transmutação de valores. Não há um pensamento e nem conhecimento, ok? Há um ataque ao conhecimento e ao pensamento. Também há uma renegação, denegação ou recusa, que deverá estar presente em algum outro lugar, dentro ou fora do indivíduo. Nesse último caso, ele parte em uma busca desesperada pelo que lhe falta no registro imaginário. E, para tanto, procura parceiros que possam executar esse papel por meio de diversas vias, sendo que a da sexualidade manifesta pelos genitais. Adquire uma extraordinária relevância em tais situações, configurando uma pseudogenitalidade. Então, voltarei aqui, ok? Então, lembrando que é notável nas perversões que o fetiche é uma ponte da natureza narcísica para a edípica, ok? É a ponte do imaginário ao simbólico. E isso constitui-se como uma condição. Condição para quê? Para transmutação de valores. Aquilo que está ausente do pensamento e do conhecimento do sujeito, portador de estrutura perversa, devido ao seu maciço uso de desmentida da castração, essa modalidade defensiva de negação, também conhecida como sinonimia de renegação, denegação ou recusa,
deverá estar presente em algum outro lugar, dentro ou fora do indivíduo. O indivíduo parte em busca desesperada pelo que lhe falta no registro imaginário das ilusões. Busca parceiros que possam executar esse papel por meio de diversas vias, sendo que a da sexualidade manifestas pelos genitais. Ela adquire uma relevância extraordinária e configura uma pseudogenitalidade. Não existe um sujeito aqui de natureza edípica, propriamente dito. O que existe é uma natureza edípica vestindo o sujeito de uma estrutura narcísica por meio do fetiche. Não cabe aqui esmiuçar mais detalhadamente as diversas formas de manifestações clínicas de perversões ligadas aos desvios da sexualidade. Transexualismo, travestismo, homossexualidade, tá? Evitarei, ou vamos evitar esse prefixo ismo aqui, ó, que remete à doença. Vamos evitar. Então, vamos falar de homossexualidade e não de homossexualismo. O fetichismo, exibicionismo, voyeurismo, sadismo, masoquismo, pedofilia. E tampouco cabe estudar a estruturação genético-dinâmica de cada uma delas. No entanto, é útil que nos detenhamos mais atentamente nos pacientes portadores de uma intensa e compulsória atividade donjoanesca, no caso de homens, ou ninfomaníaca, no caso das mulheres. Independentemente se o diagnóstico for de histeria, psicopatia, perversão ou psicose. A experiência clínica de cada um de nós comprova que essa aparente hiperatividade genital está invariavelmente vinculada a transtornos de natureza narcisista. Então, aparentemente, o sujeito é um sujeito transante, tá? Um homem, uma mulher, apenas aparentemente, tá? Por quê? Porque esse comportamento do sujeito está vinculado à natureza narcisista. Sendo que, em relação à pseudogenitalidade histérica, vale acrescentar que a hipervalorização e a erotização do corpo, assim como uma permanente atitude de sedução, estão a serviço de uma irrefreável necessidade dessa pessoa de obter um insaciável reconhecimento de que está sendo vista, valorizada, desejada, enquanto que o real pleno gozo sexual fica relegado a um segundo plano. O corpo que seduz não seduz para o sexo, seduz para obter o reconhecimento, a visão, ser desejado, ok? É ser reconhecido, não é sexo, não é relação. Está aqui. É um reconhecimento de ser visto, valorizado, desejado, e não de sexo. O conhecido personagem Dom Juan pode servir como protótipo de Narciso travestido de Édipo.
Tanto que nos diversos contextos literários em que ele aparece, há uma falta de amor pelo outro. Dom Juan somente ama a quem o ama. E o seu gozo verdadeiro, embora tenha se especializado na arte de desempenhar ou aparentar um excelente desempenho genital, consiste no sabor de uma nova conquista que lhe reassegure o conhecimento pelo outro de que ele é potente, o amante superável, e ao mesmo tempo que ele tem um cacho de mulheres à sua permanente espera e disponibilidade. E com isso, ele faz a desmentida de que, no fundo, sente-se um menino frágil, invariavelmente sobressaltado pelo fator de ficar desamparado. Então, a lista de contato do sujeito é o que alimenta, ou que desmente o seu desamparo e abandono. Ele se acha foda, isso esconde a sua fragilidade. É um Narciso transvestido de Édipo. Aqueles que assistiram ao filme Dom Juan, de Marco, hão de recordar de, no mínimo, 3 passagens significativas. A primeira alude à cena em que ele aparece uma mãe sensual exibindo seu corpo desnudo ao personagem quando ainda bebê, que a mirava extasiado. Portanto, trata-se de uma precoce erotização em plena vigência de uma etapa narcísica. Uma precoce erotização. O segundo aspecto interessante do filme diz respeito ao uso da defesa do tipo desmentida por parte do personagem, a ponto de ele apresentar uma nítida confusão de identidade. O terceiro e mais ilustrativo é o que aparece na cena final, na qual o personagem, após ter sido obrigado a admitir que não era um verdadeiro Dom Juan, abandona sua postura anterior de uma aparência de homem forte, potente, com um olhar brilhante e conquistador. Jeito insinuante, uma certa arrogância. Ele a substitui pela posição postural de um pobre menino frágil e assustado. 3 cenas. Aliás, esta cena final está encadeada e confirma a cena inicial, na qual aparece esse personagem sendo socorrido por causa de seu intento suicida, que foi motivado pela sua profunda decepção por ele ter sido rejeitado por uma mulher por quem ele nutria uma paixão e desejo sexual, enquanto que ela nem sabia da existência dele. Esta última assertiva nos introduz no importante problema da terrível angústia de desamparo. A angústia de desamparo está ligada à estrutura narcisística. Destarte aquilo que, em uma visão mais superficial, possa parecer como sendo uma busca de objeto sexual e amor. Mais profundamente, constitui não mais do que uma busca desesperada, frequentemente pelos genitais, de uma fuga do desamparo e de uma reafirmação de si mesmo. Há pessoas que não querem transar, pessoas que não querem sexo, há pessoas que não querem fazer o outro gozar, o que querem é apenas fugir de um estado de desamparo e buscam no outro, por meio
da relação sexual uma reafirmação de si mesmo e não se sentir só. Colocarei esse parágrafo de uma outra cor. Angústia de desamparo é a angústia mais temida, não só pela razão da falta do apoio e de extrema dependência que ela acarreta, mas principalmente pela ameaça de uma desorganização do ego. Essa última ameaça, essa última ameaça acontece devido ao fato de que o estado de desamparo original incidiu na criança em uma idade em que o seu ego ainda não tinha condição neurobiológica para processar os estímulos de angústia. Isso lembra o que o Freud afirmou. A organização precária do ego não tinha condições para enfrentar a potência desorganizadora do id. Um ego que não dava conta, o sujeito se sentiu só com o id em um mundo, sem saber se conseguiria sobreviver à falta de apoio, a uma dependência que leva o sujeito a uma desorganização. O que será de mim? O que será agora? O que irá acontecer? Tudo isso ameaça o senso de existência também. Portanto, mais do que a angústia de castração, estamos aqui enfatizando a presença da angústia de desamparo e desvalia. Mais do que a angústia de castração, estamos enfatizando a presença da angústia de desamparo e desvalia. Mais do que a problemática dos desejos, impõem-se as necessidades básicas. Mais do que uma dolorosa frustração decorrente da exclusão da criança do triângulo edípico, estamos aludindo à questão da sobrevivência psíquica e à constituição do ego, com seus limites e sua identidade primitiva e corporal. Então, a angústia de castração, Édipo, a angústia de desamparo, Narciso. Desejo, Édipo, necessidades, Narciso. Exclusão da criança, Édipo. Sobrevivência psíquica e constituição do ego, Narciso. Ok? Pode-se dizer que as inibições afetivas ligadas às fixações narcisísticas, as inibições ligadas às fixações, tendem a reforçar o registro imaginário e a impedir o registro simbólico da conflitiva edípica e das elaborações genitais. As inibições que se ligam às fixações narcisísticas reforça o imaginário, impede o simbólico, das elaborações genitais.
Resumidamente, a patologia de Édipo é indissociada do Narciso. A patologia de Édipo é indissociada de Narciso. Assim, clinicamente falando, antes do que a disjunção alternativa de Narciso-Édipo, é muito mais útil a conjunção copulativa Narciso e Édipo, sendo que cada um deles pode funcionar como refúgio ao outro. No entanto, uma regressão narcisista nem sempre resulta de uma fuga de Édipo, e vice-versa, e nem como uma forma de resistência contra a progressão até Édipo. Às vezes, as questões edípicas estão nessa conflitiva edípica e as narcísicas nas conflitivas narcísicas, mas às vezes as problemáticas edípicas são oriundas das patologias narcísicas, assim como as problemáticas narcísicas são oriundas das patologias edípicas, ok? Pelo contrário, essa regressão pode representar um necessário e estruturante retorno às origens, a fim de recomeçar tudo de novo, de uma maneira mais sadia, em um ambiente mais adequado, como é o espaço da experiência psicanalítica. Em Narciso, a relação é diática, enquanto em Édipo é triangular. No Édipo excessivamente narcisizado, a relação pode ser triádica, mas não triangular. Se levarmos em conta que são três pessoas, mas que uma está excluída afetivamente, e por isso não existe. No mito de Narciso, o que prevalece não é o amor por si próprio, mas a confusão com a mãe, identificação primária do Freud. A falta de discriminação e consideração pelos demais, enquanto que em Édipo já há o reconhecimento de um terceiro e uma capacidade discriminatória com os demais. Como o narcisismo incipiente não se estrutura por meio de repressões, tal como se processa em Édipo, ocorre que, ao contrário do que acontece neste último, em condições altamente regressivas, não há lembranças, mas sim uma memória de sentimentos, através de um terror sem nome. Então, aqui, no incipiente de Narciso, o que existe são memórias de sentimentos. Não são lembranças, são memórias de sentimentos. Há um terror sem nome. Não é uma lembrança reprimida, é uma memória sem nome. Porque as primeiras faltas básicas e as sensações de desamparo foram sendo impressas, semantizadas na mente da criancinha como uma ameaça de aniquilamento físico e psíquico também. As sensações de desamparo ficam impressas, semantizadas na mente da criança, em seu corpo,
Há uma ameaça de aniquilamento físico, psíquico. O objetivo do amor do indivíduo que está sob a egíde da posição narcisista é a completude do prazer. E, para tanto, ele necessita da obtenção e da posse dos objetos que propiciem esse prazer, porquanto não lhe basta o produto, o leite nutridor, ele quer a posse da fonte de produção do leite, ele quer o seio todo. O amor do indivíduo, nessa posição narcisista, é a completude do prazer. O objetivo do amor desse indivíduo na posição narcisista é a completude do prazer. É um sujeito que sente necessidade de ter a posse daquilo que propicia o prazer. Não basta apenas o leite nutridor, ele quer a posse. Ele quer ser dono da fonte de produção. Ele quer todo. No entanto, a impossibilidade de alcançar a completude narcisista ocasiona a formação de vazios existenciais que são profundamente dolorosos, dos quais o indivíduo procura fugir de qualquer maneira. São múltiplas as formas de fugas desses vazios, e vale assinalar de forma esquemática as seguintes, que mais aparecem. O sujeito tenta fugir para dentro do outro, pelas maciças identificações projetivas, ocasiona uma dependência simbiótica cronificada, ao mesmo tempo com submissão e com intenso controle onipotente sobre a pessoa hospedeira. Então, tenta fugir para dentro do outro, se submete, busca ter um controle sobre aquele que lhe serve de abrigo. O sujeito foge para dentro de si mesmo. São as somatizações, os estados autísticos. Há uma fuga do outro. Constrói uma autarquia narcisista. O sujeito tem uma fuga da vida, tóxicos, intentos suicidas, estado mental de desistência. Uma fuga para dentro do outro, para dentro de si, uma fuga do outro, fuga da vida, uma fuga por meio do outro. Conlui os perversos com a busca de pessoas que se prestem ao papel de reasseguradores das suas ilusões. Há uma fuga no outro, pelos genitais, constituindo uma sexualidade adictiva, tal como será explicado a seguir. Aqui são alguns tipos de fugas, quando o sujeito não se sente proprietário da fonte de produção de leite. Não cabe apenas o prazer, cabe a posse. Quando não há posse, há um sentimento de vazio. E esse vazio é doloroso, e para não lidar com o vazio, o sujeito tenta fugir. E como? Fugir para dentro do outro. Tem uma dependência simbiótica.
se submete. E ele tenta fugir por meio das identificações projetivas. Uma fuga para dentro de si, os estados autísticos e as somatizações. Uma fuga do outro, uma autarquia. Uma fuga da vida, tóxicos, suicidas, os desistentes, por meio do outro, são os conluios perversos. O sujeito busca pessoas e atribui a elas papéis para reassegurar suas ilusões narcisista. Há uma fuga no outro, que é pelos genitais, uma sexualidade adictiva, e é o que nós veremos a seguir. Em relação à conduta sexual desse tipo de paciente, em relação à conduta sexual desse tipo de paciente que está fixado na posição narcisista e que estabelece vínculos amorosos de natureza simbiótica, observa-se uma gama de dois extremos: uma intensa e compulsiva atividade genital, ou uma ausência dela. Então, o sujeito fixado na posição narcísica estabelece vínculos amorosos de natureza simbiótica. Pode haver no sujeito uma intensa e compulsiva atividade genital ou uma ausência da atividade sexual ou genital, ok? No primeiro caso, qual caso? De uma intensa e compulsiva atividade genital. O mais comum é que as relações sexuais ficam exageradamente centralizadas nas pré-genitais. Práticas eróticas preliminares, enquanto a relação genital, propriamente dita, é breve e constitui-se mais como um pretexto daquelas práticas pré-genitais. Então, no primeiro caso, o vínculo de natureza simbiótica centraliza-se nas práticas preliminares, pré-genitais. O que é pré-genital? Oral, anal. A relação genital é breve. A explicação disso consiste no fato de que o vínculo narcisístico excessivamente simbiótico tende a uma união que visa atingir ao modelo de uma fusão pré-natal. Daí resulta que a atividade genital adulta torna-se incompatível com uma demanda tão excessiva por gratificações pré-genitais, acrescidas por uma irrefreável necessidade deste indivíduo por infindáveis reafirmações de que ele é amado e desejado. Na base de um insaciável, então prova que me amas. Se tu me amas, faz sexo anal. Se tu me amas, percebe isso. A fixação do sujeito na posição narcisista
A relação sexual do sujeito gira em torno de preliminar e também de práticas pré-genitais. E isso se constitui um claro atestado de que existe uma compulsória demanda de que ele está sendo reconhecido pelo outro como sendo capaz de inspirar desejo e amor, e, portanto, como alguém que existe e está amparado. Nesses casos, é comum acontecer que haja a inclusão de um terceiro, na figura de um amante, cujo papel inconsciente visa complementar a ausência básica de cada um dos personagens da tríade. Então, a inclusão de um terceiro, na figura de um amante, cujo papel inconsciente é complementar a ausência básica de cada um dos personagens da tríade. Há um uso de técnicas de controle, domínio e poder, uma forma de impedir as perdas dolorosas e assim reassegurar a sensação de simbiose ou a ilusão de uma absoluta independência, uma tentativa de controlar, de dominar, uma tentativa de impedir perda, tentar reassegurar a sensação de simbiose, os ciúmes em excesso, um desprezo e desmerecimento do outro. Essas técnicas de controle, quando levadas em graus excessivos, configuram relações de um recíproco sadomasoquismo, que cumprem a função de reassegurar a união e, ao mesmo tempo, fugir por afastamento e se diferenciar do outro. Quarto, como substituto do fracasso genital, costuma acontecer uma supervalorização do dinheiro e consumismo. Então, se há um fracasso genital, há uma supervalorização do dinheiro e do consumismo, que se constitui como fetiche de um seio farto e generoso para os dois do casal sadomasoquista. Ou mais comumente, num dos dois, enquanto o outro fica no papel de provedor, assim alimentando a ilusão de poder mamar eternamente. Eu estou louquinho para fazer meus comentários aqui, né? Mas como é um capítulo extenso, eu pouparei comentários para que possamos ir absorvendo a ideia, e isso vai mexer conosco, ok? Isso vai mexendo com a gente, vamos fazendo outras associações, e é isso. É bom que as nossas associações, ela baseia-se também em teorias, e nesses exemplos aqui que o Zimmermann está dando. Então, o substituto do fracasso genital é uma valorização do dinheiro e do consumismo, que vai se constituir como fetiche de um seio farto e generoso para os dois do casal, ou num dos dois.
e o outro vai ficar no papel de provedor, alimentando a ilusão de poder mamar eternamente. Uma outra possibilidade é a presença de uma anorgasmia nele ou nela. Isso se deve ao fato de que o orgasmo, para eles, equivale a uma perda de controle sobre si e sobre o outro. E por isso ele deve ser infinitamente postergado, ou ser vivido pelo gozo do parceiro, a quem ele delega a procuração da sua genitalidade adulta. Então, existe aqui uma postergação do gozo. Gozar é perder o controle de si, é perder o controle do outro. Então, o sujeito vive em prol do gozo do parceiro. Ele delega ao outro a procuração da sua genitalidade. É importante estabelecer uma diferença entre a regressão sensual do amor maduro, que se manifesta sob uma forma de sexualidade polimorfa, e a regressão simbiótica narcisística de duração permanente. A primeira implica em uma capacidade intrapsíquica de suportar a perda dos limites que tal regressão desperta, enquanto a segunda provoca um medo de engolfamento recíproco, vindo acompanhado com distintas modalidades de fugas diante do terror da perda total dos limites. Na situação psicanalítica propriamente dita, vale fazer algum registro dos diversos elementos que compõem a vincularidade do campo psicanalítico. Vamos pensar o 7. Esses analisandos que apresentam uma pseudogenitalidade esses analisandos que apresentam uma pseudogenitalidade, ancorados que eles estão em profundas e revoltas águas narcisísticas, têm uma tendência ao act-out, ou seja, atuações fora da clínica. Tem uma incansável busca pelo príncipe encantado, pela fada madrinha, como também no act-in, que é dentro da clínica, sob a forma de tentar obter alguma forma de privilégio especial por parte do seu analista. Por consequente, há um sério risco de se instalar um desvirtuamento das combinações contratadas. E por isso mesmo, a preservação do setting ao máximo possível. Preservação do setting. Por quê? Porque o sujeito tentará desvirtuar o contrato terapêutico. Analista, preserve o setting ao máximo possível. Isso constitui-se como uma importante recomendação, uma das recomendações da psicanálise contemporânea é a preservação do setting. Também pode ocorrer uma situação em um extremo oposto, a qual consiste no fato de o psicanalista desenvolver uma atitude algo fóbica contra as manobras de envolvimento do analisando, razão porque ele mantém um distanciamento e uma evitação da parte regressiva do seu paciente por meio de um set completamente rígido,
e de interpretações de natureza superegóica. Por quê? Porque existe algo fóbico aqui por parte do analista. Então, não surge aquilo que deveria surgir. Outro ponto, resistência. A principal resistência nesses casos não é tanto a oposição a um acesso às repressões edípicas, com as fantasias ligadas à cena primária, como era entendido pelos analistas. Pelo contrário, a resistência está ligada a uma suposta conflitiva edípica, como um véu que cobre, que protege das ilusões próprias do mundo narcisista que o paciente, inconscientemente, muitas vezes conscientemente, procura manter a todo custo. Ou seja, a resistência é contra essas ilusões narcísicas. A conflitiva, a edípica, é apenas uma máscara que esconde as ilusões. É isso que o sujeito resiste. No exemplo do Dom Juanismo, antes aludido, tal resistência torna-se particularmente mais tenaz ainda, porquanto essa forma da pseudogenitalidade está atualmente idealizada pelo próprio analisando e pelos outros. Ou seja, toda essa sexualidade do sujeito, entre aspas, não passa de uma tentativa de não dar conta do desamparo. O sujeito quer se sentir foda, o homão, quando na realidade é um ser frágil, vulnerável. Ok? É alto risco do psicanalista desenvolver uma contrarresistência nos mesmos moldes do paciente. Existe a possibilidade de que se forme conluios inconscientes, de uma fascinação narcisista, por exemplo, que será um obstáculo a uma verdadeira transformação do mundo imaginário em direção ao simbólico. Precisamos ir do mundo imaginário ao simbólico com os nossos analisandos. Uma outra causa de resistência consiste no fato de que o reconhecimento da autonomia do outro representa-se uma ameaça à onipotente autossuficiência narcisista. Reconhecer o outro é ameaçador a essa fantasia onipotente de autossuficiência. A resistência dos pacientes com predominância da posição narcisista lembra um provérbio espanhol: antes morrer do que mudar. Em razão das múltiplas resistências, frequentemente de natureza fóbica, que esse paciente manifesta diante do processo psicanalítico, desvendador e transformador, não é nada raro que ele faça interrupções seguidas de retomadas da análise, aquilo que Nogueira denomina psicanálise em capítulos, muitas vezes necessárias e inevitáveis. O sujeito faça interrupções e seguidas retomadas. Ele faz uma psicanálise em capítulos. Transferências. Toda transferência tem um resto narcísico. Toda transferência tem um resto narcísico da primitiva unidade díatico-simbiótica. A análise da transferência visa permitir a separação desse objeto de necessidade
para constituí-lo como objeto de desejo, precisamos nos distanciar do objeto da necessidade e se aproximar a um objeto de desejo. Há, portanto, uma diferença entre a transferência narcísica de colorido erótico e que guarda uma natureza especular, e a transferência erótica propriamente dita, com desejos de cunho edípico triangular, não sendo incomum que ambas formas se superponham e se alternem. Um aspecto particularmente importante diz respeito ao fato de que uma transferência positiva pode estar sendo, na verdade, uma transferência idealizada, em cujo caso a fé ocupa o lugar da confiança básica, e a sugestão substitui o penoso processo de pensar as experiências e o vínculo. Em contrapartida, a transferência negativa na estrutura edípica pode estar significando a rivalidade própria de uma situação triangular. A transferência negativa pode significar a rivalidade própria de uma situação triangular. E, por consequente, com a presença do sentimento de que alguém está sendo excluído. Enquanto que na estrutura narcisista, a transferência negativa pode estar representando uma finalidade diferente daquela. Assim, ela tanto pode estar repetindo o antigo vínculo simbiótico por meio de uma interminável transferência de natureza sadomasoquística, daí o sério risco de que se forme um conluio transferencial contra-transferencial desse tipo, como também a transferência de aparência negativa pode estar representando uma tentativa justamente oposta, que a hostilidade do analisando esteja visando romper com os vínculos de domínio, posse, especularidade e falsidade. A partir dessa perspectiva, a transferência negativa deve ser considerada positiva. E é ela que vai permitir uma análise verdadeira que possibilite transformações psíquicas. Aqueles pacientes nos quais se mantém a díade funcional com a mãe, sem que tenha se estabelecido discriminação eu e outro, que padecem um déficit de simbolização e cuja modalidade de sofrimento expressa pela angústia de desamparo e desvalia, costumam manifestar a seguinte característica na situação psicanalítica. Estamos falando, né, dos pacientes em uma díade funcional, com dificuldade de discriminar-se do outro, de simbolizar, que vive um desamparo e desvalia. Há uma tendência a desenvolver uma transferência especular para utilizar uma terminologia e conceituação de Kohut. Nas três possibilidades, este autor, a venda, ou seja, a funcional e gemelar, e a especular propriamente dita. Assim, costuma haver um estado de extrema dependência do objeto necessitado, embora muitas vezes disfarçado como a conduta de aparente independência e autossuficiência, uma dependência que é mascarada. Essa modalidade transferencial costuma evidenciar um pensamento algo confuso e ambíguo, expressando-se comumente por uma linguagem somática. Hipocondria, conversões, somatizações, ou pela linguagem da ação. Nesses casos, falha a função de angústia sinal do ego,
E mais do que antecipar um perigo, o indivíduo recorre a acting, impulsivamente, pseudogenitalmente. Como a transferência desses pacientes caracteriza pela tendência à evitação do contato com a penosa realidade psíquica, que eles não são aquilo que pensavam que eram. Vai acontecer que, por meio de um ataque aos vínculos perceptivos, a elaboração fica impedida e, consequentemente, há um grande risco de que não aconteçam verdadeiras mudanças psicanalíticas, embora possam ser análises de longo curso e aparentemente exitosas. Então, é o sujeito que será um falso independente, né, porque ele depende, mas ele mascara essa dependência. É um sujeito com dificuldade de lidar com as angústias e com a realidade. Ele vai atuar, tá, por meio da genitalidade ou uma pseudogenitalidade contra a transferência. Um exemplo, né, quando nós olhamos para o feminicídio, há homens, né, que são chamados de homens, que não são homens, né, são meninos inseguros, vulneráveis, tá? Tentando ter a posse de suas parceiras, de suas companheiras. Há sujeitos que querem ter o controle sobre o outro, tem um sofrimento narcísico. Aí ele quer atacar, ele quer destruir, né, a parceira no momento que ela diz não a ele. Enfim, comete crimes, atropela, arrasta quilômetros. São sujeitos com sofrimentos narcísicos, né, arrodeado de uma característica também um tanto perversa, que é fazer uso, é ter controle, é ter posse, é objetivizar o outro, contra a transferência. É fácil perceber que tamanhas cargas de necessidades e ansiedades primitivas venham a provocar impactos contratransferenciais, os quais podem constituir enredamentos patológicos ou servir de bússola. Provavelmente o mais perturbador é aquele caso que decorre dos frequentes actings de natureza maligna. Não cabe aqui detalhar as múltiplas e proteicas respostas contratransferenciais. No entanto, vale consignar um ou dois aspectos que, por vezes, são desapercebidos. Não é infrequente que, após mais ou menos 2 anos de evolução de uma análise, que parece ser muito promissora e gratificante com esse tipo de paciente, o analista percebe que o processo está estagnado, que as suas interpretações são estéreis, fato que pode ocasionar uma contratransferência desfavorável. Um outro aspecto que parece útil diz respeito ao fato de que esse paciente pode provocar no analista uma sensação de desconforto, como se estivesse decepcionado e fraudando, analisando. Isso se deve à identificação projetiva dentro do psicanalista de uma mãe narcisista que enganou o filho, por fazê-lo crer como sendo verdade aquilo que na realidade não passava de ilusões. Uma prova difícil para o psicanalista com esse tipo de paciente é o surgimento nada incomum
de uma contratransferência de natureza erótica. Da mesma forma que, diante de outras respostas difíceis contratransferenciais, o ódio, o medo, a impotência, o tédio, também nessa situação é imprescindível que o psicanalista reconheça, assuma com naturalidade para si mesmo o desejo erotizado que lhe foi despertado, de modo a poder pensar essa experiência emocional e assim revertê-la a serviço da empatia. Caso contrário, aumenta o risco de alguma modalidade de contratuação. Última folha. Atividade interpretativa. A primeira observação que necessita ser feita é a de que, comumente, o psicanalista deixa de seduzir pelo belo e atraente material sexual trazido pelo paciente, que parece estar pedindo para ser interpretado no plano edípico. Ou seja, aparece um belo material sexual e pede uma interpretação, mas existe angústias e algo mais primitivo ali. É possível que, em muitas ocasiões, tais interpretações satisfaçam ambos do par analítico, porém há o risco de que elas resultem inférteis, porquanto a aludida sexualidade edipiana pode estar fortemente ancorada em fixações narcisistas não resolvidas. A aludida sexualidade edipiana está ancorada em sofrimentos, problemáticas narcísicas. Da mesma forma, creio ser recomendável que o psicanalista não se detenha de modo prioritário e sistemático nas interpretações únicas dos conflitos resultantes dos desejos e fantasias. Também é desejável que a atividade interpretativa dirija-se à forma de como analisando utiliza os seus recursos de ego, de como ele pensa, suas experiências emocionais e de como ele utiliza a função K-K, diante das penosas verdades internas e externas. O seu juízo crítico, a sua capacidade de fazer discriminações, as conexões que ele faz entre partes contraditórias de sua personalidade e assim por diante. Além da importância do conteúdo e forma das interpretações, são igualmente relevantes a finalidade e o destino que as mesmas tomam dentro do analisando. Estamos recapitulando coisas que nós já vimos, tá? Transferência, contratransferência, interpretação, porém aqui estamos vendo especificamente dentro do capítulo 37 deste assunto, que é a face narcisista dentro da sexualidade edípica. Particularmente com esses pacientes pseudogenitais, é importante que as interpretações sejam disruptivas. Isto é, que elas promovam ego-distonia naquilo que o paciente se assegura de forma egocintônica, tal como acontece nos seus núcleos de falso self e de sua autarquia de ilusões narcísicas. Igualmente relevante é o fato que as interpretações devem visar, acima de tudo, as desidentificações, seguida de neoidentificações, a partir do modelo da função alfa do seu psicanalista, para a construção de um verdadeiro senso de identidade. Ou seja, é fundamental que o psicanalista propicie, para esse tipo de paciente, o desenvolvimento da capacidade de pensar as experiências emocionais, tanto primitivas como atuais,
como evoluído recurso de ego que substitua as habituais formas de negar, evitar e atuar, com que este paciente costuma se defender. Não substituir, eu penso, elaboro, ao invés de negar, de evitar ou atuar. Tal como foi aludido, é especialmente importante que o analista esteja atento ao destino que as suas interpretações tomam dentro da mente do analisando. Em posição narcísica, narcisista. Porquanto os pacientes costumam desvitalizar, de modo que, embora correta, elas se resultam ineficazes. Nesses casos, o paciente pode não estar interessado no valor da interpretação, mas sim se ela lhe causa prazer ou desprazer. Da mesma forma, o ato de interpretar equivale para o analisando a uma experiência de castração e desilusões, e porquanto remete a sentimentos de perda, de abandono, de incompletude, o reconhecimento da sua angústia de desamparo e da sua necessidade do outro. Elaboração. É muito difícil para esse tipo de analisando a aquisição de um autêntico crescimento mental, como fruto de um trabalho de elaboração de insights parciais. Porquanto tudo isso implica em uma profunda dor psíquica. Talvez não haja dor mais difícil de suportar do que aquela que implica em ter que se renunciar às ilusões do mundo de um faz de conta. Não se trata unicamente de sentir dor, mas principalmente, como ensina Bion, a capacidade de sofrer, de elaborar a dor. Não é sobre sentir, é sobre elaborar, é sobre sofrer. Tendo em vista que o paciente com pseudogenitalidade deve substituir a sua costumeira atitude de evadir as verdades pela de enfrentá-las. Única forma de conseguir efetivar transformações em direção a uma verdadeira e harmônica genitalidade edípica. Finalizamos mais um capítulo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.